If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. Pessoal, nós do projeto Vai um Spoiler Aí estamos com uma nova temporada, né, com livros, os spoilers dos livros, e hoje nós tivemos uma ideia bem legal, que todos do grupo, tá, está faltando algumas pessoas, fizéssemos um spoiler juntos sobre o livro Dom Casmurro de Machado de Assis, ok? Vamos lá, galerinha. Bom, Machado de Assis, ele foi um escritor à frente do seu tempo, de todas as maneiras. Quando, né, na sociedade brasileira arcaica, não se falava ainda em traição, de mulher para homem, nem de homem da mulher, ele foi bem à frente. Ele começou a falar nesses problemas escondidos da sociedade, certo? Ele começou a desmascarar, né, as podridões da sociedade. E Machado de Assis, no livro Dom Casmurro, ele traz essa problemática. Até porque o livro, ele pertence a uma escola literária chamada realismo, de real, de trazer a realidade brasileira, né, e desmascarar a sociedade e as instituições, principalmente a instituição familiar, que tinha traição, tinha pedofilia, tinha nas igrejas os padres, né, que eram homossexuais e que eram pedófilos, que tinha toda uma questão envolvida e escondida, né? Por isso, Machado, ele foi um homem à sua frente, porque ele enfrentou a sociedade do século XIX para mostrar o que realmente acontecia nas instituições, muitas vezes falidas do nosso Brasil. A narração começa quando Bentinho, assim como ele era chamado na época, descobre estar apaixonado por Capitu, sua amiga de infância. Dona Glória, uma mulher muito religiosa, havia prometido que se Bentinho nascesse com saúde, ela o tornaria padre. Assim sendo, aos seus 15 anos, ele foi para o seminário, porém, ele sabia que não tinha vocação para isso e que estava apaixonado. Porém, antes de ir para o seminário, ele começa a namorar com Capitu. Ela tenta com José Dias, que é um amigo muito próximo da família de Bentinho, arrumar um plano para que ele não fosse para o seminário. Porém, eles não encontram essa saída para que ele não fosse. Então, ele vai e lá ele encontra um amigo, que ele começa a ser seu confidente, que o nome dele é Escobar. Então, Escobar lhe dá uma saída, que é a mãe dele, Dona Glória, adotar um filho e pagar os estudos no seminário para que ele seja padre no lugar de Bentinho. Assim, Bentinho podia sair do seminário, estudar e prosseguir com seu amor com Capitu. Em uma das cenas mais marcantes do livro, Bentinho vai até a casa de Capitu para vê-la. Chegando lá, ela está em seu quarto penteando o cabelo. Então, ele começa a trançar o cabelo dela enquanto eles conversam. Aí, de repente, quando ele termina aquele processo, que ele já tem demorado bastante tempo, porque a vontade dele era ficar ali tocando ela por mais tempo. Quando ele termina de trançar o cabelo dela, ela, como se ela fosse levantar, mas ela não levanta, ela vira o pescoço para trás e eles ficam olhando um para o outro. Aí é quando ocorre o primeiro beijo deles, que na minha opinião é uma das cenas mais marcantes do livro. Quando a partir daí ele sai do quarto dela dizendo que já é homem, como se ele tivesse alguma dúvida que ele fosse. Então, após Escobar ele sair do seminário, ele vai fazer faculdade de Direito. E depois a pretensão dele era casar com Capitu. Então eles se casam com Capitu e o contato dele com Escobar permanece. E Escobar se casa com Sancha, que era uma grande amiga de Capitu, o que aproxima ainda mais eles. Então o casal tem um filho que se chama Ezequiel, em homenagem a Escobar. E a partir daí começa o conflito da história, que é quando Bentinho ele começa a desconfiar que Ezequiel seja filho de Escobar e não seu,
ou seja, ele era o fruto de uma traição. E ele via semelhanças tanto no físico quanto no comportamento de Escobar e Ezequiel. Era uma paranoia dele. Como o livro ele conta a visão do Bentinho, é o Bentinho que narra a história, fica a dúvida se é realmente uma coisa da imaginação dele, que ele começou a acreditar devido aos ciúmes, ou se de fato houve a traição. Então, ele segue com esse ciúme doentio, e todos os fins de semana, Capitu e ele iam para a casa de Escobar, que era uma casa muito bonita e que tinha vista para a praia. E um dos hábitos de Escobar era nadar na praia, até que um dia ele acaba morrendo afogado. E o que reforça ainda mais a desconfiança de Bentinho é que durante o enterro de Escobar, Capitu se desespera vendo ele no caixão. E o que alimenta ainda mais essa paranoia que ele já tinha. Então, Bentinho resolve se matar. Ele entra no seu escritório determinado a se envenenar. E o que faz com que ele não tome essa decisão é que Ezequiel entra mesmo na hora. E aí vem na mente dele que no lugar dele envenenar-se, ele dá o veneno para Ezequiel, mas ele acaba desistindo. Então começa o conflito entre o casal, Capitu e Bento, e Capitu acaba se separando dele e indo morar na Europa, levando Ezequiel. Ela morre lá, provavelmente por velhice, porque o livro ele não dá a descrição do motivo de sua morte. E anos depois, Ezequiel vem para o Brasil visitar o pai. Só que ele ainda segue com a desconfiança e após ver o filho crescido, ele ainda acha que ele ainda está mais semelhante com Escobar. Então Ezequiel volta para a Europa e anos depois morre de uma febre. E o Dom Casmurro acaba morrendo, acaba ficando sozinho e assim se encerra a história. E o livro Dom Casmurro, ele tem várias teorias estudadas por literários brasileiros, né? Já virou muitos filmes e esse livro, né, teve teorias que construíram outros livros, contando, por exemplo, a versão de Capitu sobre a história, né, formulando mirabolantes teorias, né? Uma das mais fortes é que Bentinho, na verdade, esse ciúme todo era porque Bentinho era gay e era apaixonado por Escobar. Então, na verdade, né, o que os estudiosos da literatura dizem é que Bentinho ele não tinha ciúme de Capitu, ele tinha ciúme de Escobar. E a inveja era muito grande, por quê? Porque ele não tinha o fruto de Escobar. Quem teve o fruto foi Capitu. Lógico, isso é uma das incógnitas do livro, porque na verdade não se sabe o que passava na cabeça de Machado de Assis. Na verdade sabíamos, e que ele queria deixar essa interrogação nas nossas cabeças e mostrar que a sociedade brasileira, as instituições brasileiras também são uma incógnita, porque eles escondem a realidade. Por isso é da escola realista. Pessoal, vocês devem ter percebido que a gente postou no Instagram e no Facebook pedindo que vocês dessem a opinião sobre esse livro. E também que no Instagram a gente fez uma enquete com alguns questionamentos que a gente também vai responder agora. Então, primeiramente, a gente vai ler os comentários, alguns comentários que vocês fizeram e vamos dizer se discordamos ou concordamos e o porquê. O primeiro comentário é do Gabi Pedrosa, que disse: o que acho? Acho que Capitu traiu Bentinho sim, mas também ele era muito mimado. Olha, eu concordo com ele na parte do mimado, porque de fato, como o Bento era filho único, Dona Glória tratava ele como um bebê de colo. Ela privou ele da realidade do mundo. Mas na parte que Capitu traiu o Bentinho, eu já discordo, que é justamente onde está a polêmica do livro. E aí, vocês acham que o Bentinho traiu ou não? Ou Capitu traiu ou não? Eu acho que sim, eu acho que não. Eu acho que não. Acho que foi paranoia dele, porque como ele foi muito mimado, não só pela sua mãe, mas também pela sua tia e pelo amigo da família, que era José Dias. Então
Então ele crescendo assim, eles falavam tudo que ele tinha que fazer. Então ele nunca teve a oportunidade de pensar sozinho. Então ele começou a criar paranoia. No comentário. O segundo comentário foi de Araújo. Genial! Como um livro que começa pelo fim pode nos prender tanto e deixar atrás dos anos um mistério, através dos anos um mistério. Enfim, é um clássico, só para não perder o momento. Capitu traiu ou não traiu? E continua a incógnita. Terceiro comentário. Um livro polêmico, livro que causa divergência é sempre maravilhoso. Comentário de Moni Souza, 75. Eu acho realmente que o que faz desse livro um grande sucesso é a polêmica. Porque a gente lê até o fim querendo saber e o fim não sabe. Um livro que, quanto mais se lê, ainda tem muito a descobrir. Amo Dom Casmurro. Polêmica, incógnita, contemporânea. Liliana Souza Marques. Também tem isso no livro, que quanto mais a pessoa lê, mais tem vontade. E não tem a continuação. Não, essas perguntas não são respondidas pelo autor. Então as pessoas buscam sempre, através de outras fontes, descobrir a verdade, né? E não descobre. Não tem como descobrir. Agora a gente vai mostrar o resultado das enquetes e também responder, né? A primeira pergunta havia sido: Capitu traiu Bentinho? Então, nem o público deu uma resposta pra gente, porque 50% foi sim e 50% foi não. Então, nem vocês sabem nos dizer. Você, Renato, o que acha? Você acha que ela traiu? Você... Acho que ela não traiu. Também acho que não. Ou já passou. Também acho que não. Acho que ele era gay. Meu outro argumento é que Bentinho ele estava predestinado a ir para o seminário, mas Capitu ela sempre foi uma menina de opiniões próprias. Ela sempre soube o que queria para a vida dela e ela estava sempre disposta a fazer com que ele não fosse para o seminário e que eles ficassem juntos. Então, por que ela ia colocar tudo que ela tinha a perder por uma traição? Eu acho que ela não tinha motivo. A segunda pergunta havia sido qual o seu personagem favorito de Dom Casmurro? Então, entre Capitu e Bento, 61% de vocês preferiram Capitu e 39% preferiu Bento. E entre Escobar e Ezequiel, 56% preferiu Escobar e 44% preferiu Ezequiel. Capitu é um personagem muito interessante, né? Porque ela como o Micael disse, ela sempre soube o que ela quis. Ela tinha uma meta, ela era pobre, filha dos empregados de Bentinho, e ela sabia que queria sair daquela vida, né? Então ela fez, né, os olhos de ressaca de Capitu, fez com que Bentinho se apaixonasse por ela, e ela não ia perder isso tão facilmente, porque ela era esperta, né? Ela é um personagem muito psicológico, que usa muito a razão e não a emoção. E o outro personagem que eu acho interessante também é Ezequiel, porque Bentinho eu acho ele um homem muito fraco. Ele é levado pelas emoções, né? Ele só acredita naquilo que ele vê naquele momento. E Escobar não, Escobar também é um homem muito sério, muito centrado. Então eu acredito que são dois personagens, apesar de Escobar não ser um protagonista, mas ele deveria estar nesse rol. A minha também é Capitu. Justamente foi o que ela falou. E além disso, ela também tem uma personalidade muito forte. E ela não
E também ela é muito para a época ela é muito pioneira, porque na época eles estavam acabando de sair da fase do romantismo, em que a mulher era sempre colocada num papel de fragilidade e esperava o homem tomar uma atitude, mas ela não, ela sabia o que queria e buscava. Então ela também é meu personagem favorito. Aí tem a pergunta, que na verdade é mais uma questão também. José Dias as opções eram oportunista e amigo cuidador. 63% disse que é oportunista e 37% disse que é amigo cuidador. José Dias é justamente o personagem que vai falar para a mãe de Bentinho e suspeitava que ele já estava se relacionando com Capitu. E a gente percebe que ele é, na verdade, um interesseiro quando Capitu e Bentinho se unem para fazer ele tentar convencer Dona Glória de tirar Bentinho do seminário. Qual é a estratégia deles? Eles chegam para ele e dizem que se Bento sair do seminário, ele vai estudar na Europa, vai viajar muito e como ele não pode ir só, José Dias vai acompanhar ele. Aí ele fica muito ambicioso, já vê que com o Bento saindo do seminário, ele vai ter a oportunidade de viajar muito, de conhecer novos lugares, e logo ele já muda de opinião. Então eu acho que ele é muito oportunista. Demais. E também ele que lembra a Dona Glória que já está na hora de Bentinho para o seminário, né? E a última e maior questão era, Bentinho era gay ou não era? Ele era gay. Ele também era acho. gay. Porque, olha, se vocês observem os diálogos entre Bentinho e Escobar, o jeito que Bentinho dizia que não podia ficar longe de Escobar, que Escobar tinha que ficar perto dele, que ele se sentia mais seguro, que ele dizia, ele quase se declarava um amor por Escobar mesmo, nos diálogos que eles tinham lá no seminário. E tem inclusive a parte que ele fala que Escobar é mais homem do que ele. E também tem a parte do beijo, né? Quando ele dá o primeiro beijo em Capitu, que ele sai lá todo emocionado, porque conseguiu dar o primeiro beijo e é homem. Mas o público ele vai contra nós, porque 70% acha que não era e 30% acha que era. Então, segue a polêmica, mais uma desse vídeo. Então nós vamos finalizar. Esse foi mais um spoiler. Vai um Vai um spoiler spoiler aí. aí?